Isso aí, pessoal. Boa noite de novo, né? Quem não passei ainda. Tô iniciando, a gente está iniciando, né, com o terceiro encontro aqui da aula de banco de dados, hoje, dia 6 de abril, ok? Já passei aqui para vocês a lista de presença, né, para quem tá aqui no momento. A, a turma, gente, aqui tem membros de três turmas, se não me engano. Então, você vai colocar a sua turma, tá bom? Para você saber qual que é a sua turma, é só você entrar lá na plataforma. Você acessa o curso de banco de dados, vai na guia participantes, pesquisa pelo seu nome e vai ter na coluna grupo o número da sua turma. Eu vou até logar aqui para me mostrar. Bom, beleza. Loguei, vou aqui no curso de banco de dados, MySQL, entra na guia de participantes. Deixa ele processar aqui, está pensando aqui agora. Só um minutinho. Pronto, agora a gente vem aqui na guia participantes. Tá aqui todos os participantes do curso, né? Todo mundo tem acesso a essas informações. Aí você vem e pesquisa pelo seu nome. Para pesquisar, você pode clicar aqui na primeira inicial do nome ou do sobrenome. Você pode usar o filtro, né? Corresponder qualquer, selecionar. Você pode colocar a palavra-chave e digitar alguma coisa. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, leandro.d, que é do meu e-mail. Dou um Enter, ele joga o filtro aqui para baixo, a gente manda aplicar o filtro e ele achou aqui, ó, leandro.d.rocha. Aquela pesquisa é um like que ele pesquisa tanto aqui no e-mail quanto aqui nos papéis, né? Pesquisa em toda essa string. Aí aqui na coluna grupos vai estar aqui, ó, PW, vai estar o seu grupo, né? Tá vendo como está aparecendo esse PWF e tal? Eu vou até mudar aqui, gente. Eu vou colocar o banco de dados 01, banco de dados 02 e banco de dados 03. São essas três turmas que estão aqui presentes hoje, tá? BD 01, 02 ou 03. Aí você só tem que confirmar em qual turma que está cadastrada aqui na plataforma. Acho que isso aqui responde, né? Agora vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui a nossa programação. Que olha, eu tinha compartilhado essa pasta com vocês aí do OneDrive, né? Todo mundo já deve estar com o link. E aqui a gente tem aqui o planejamento do módulo de DB, Database, de banco de dados. Então, vamos ver, vamos só conferir aqui. Na semana passada, a gente falou aqui dos itens do 1 ao 4, né? Então, hoje a gente já vai trabalhar aqui com a modelagem de um banco de dados e já iniciar com a linguagem SQL, tá bom? Então, para a gente começar aqui com a modelagem, eu já vou abrir aqui um programa que eu estou recomendando, que é o MySQL Workbench. Ele a gente consegue fazer uma modelagem bem legal aqui de um banco de dados. Eu vou tentar seguir a mesma estrutura que eu montei lá na aula, porque ela está até lá no... Deixa eu ver aqui. Deixa eu até abrir aqui, olha. Capítulo 5. Aí no capítulo 5, peraí que está processando, travou aqui. Peraí, pessoal, só um minutinho. Eu estou abrindo o MySQL Workbench, o computador ficou um pouquinho lento agora. Para vocês verem, gente, essa aba lateral aqui da plataforma, é só clicar nesses três tracinhos aqui em cima. Ó. Ele vira um X, tá vendo? Sobre o link do compartilhamento, eu tinha mandado na última aula, deixa eu pegar ele aqui de novo. Aqui, compartilhar. Eu vou com fone, você pode ir.
Você pode ligar a TV, imagina. Então, o link é esse aqui, tá, pessoal? Deixa eu até ir salvando aqui. Link do OneDrive. Link da lista de presença. Já mandei aí para vocês. Deixa eu até copiar ela aqui de novo aqui. Deixar ela nessa anotação aqui. Se alguém precisar, eu já mando de novo. E o nosso playlist já foi criado, tá? Lá no YouTube. E ele já tá com alguns vídeos lá. Deixa eu abrir ele aqui. Pessoal, eu esqueci de falar. Eu tô meio gripado. Ontem eu tava com uma rinite, na verdade. Aí eu nem vou habilitar minha câmera aqui não, porque senão vocês vão assustar. É por isso que a minha câmera tá desativada, tá? Se Deus quiser, só essa semana. Semana que vem já deve estar melhor. A lista de presença dele nem entra no meu celular, ó. A internet está demorando. Às vezes ela demora um pouquinho para processar. Então, pessoal, esse aqui é o link do playlist, olha. Já tem os 2 vídeos aqui. Deixa eu mandar o link aqui também para quem não tem, vocês já vão salvando, tá? Essa lista de presença, pessoal, ela é automática, é um Google Forms. No momento que você preenche, ele já cai lá na secretaria, já informando os seus dados que você preencheu ali, e tem uma coluna que ele preenche a data e a hora que você acabou de enviar. Então a secretaria já registra lá o momento exato. Porque, por exemplo, alguém pegou o link e marcou a presença como se fosse amanhã cedo, né? Aí eles vão ver lá que está fora do horário do encontro. Aí essa batida é ignorada. Tá abrindo um drive? É isso mesmo. Tá tendo dificuldade, ô Michele? O seu microfone está habilitado. Eu vou desabilitar o microfone dela. Só desativar temporariamente aqui. Só a lista de presença. Deixa eu mandar o link de novo aqui. Só vocês abrirem esse link que eu mandei, que é esse link aqui. Vocês preenchem o seu nome, o telefone, no professor que seleciona Leandro, e na turma vocês escolhem entre BD 01, 02 ou 03. Pega a sua turma. Depois é só clicar em enviar e já está preenchido, tá? Quem está informando aqui, ó, que teve presente na aula da semana passada e não conseguiu preencher, eu vou pedir para mandar um e-mail informando isso, tá? Para mandar para a secretaria, porque realmente se preencher agora já vai estar com a data de hoje, não tem como alterar mais. Então vamos lá, vamos começar aqui com a aula. Deixa eu só carregar aqui, ó. Já abri aqui o MySQL Workbench, tá? Então aqui pelo Workbench tem um tópico aqui no curso, deixa eu ver aqui, que é o 5.2, que eu deixo um link aqui para você fazer o download do MySQL Workbench, mas eu já coloquei ele nessa pasta compartilhada do OneDrive, então você já consegue baixar ele por lá. Aqui tem alguns vídeos no 5.3 sobre como realizar a instalação do MySQL Workbench, e aqui no 5.4 eu fiz um passo a passo com essa aula de hoje, fazendo a instalação, a modelagem do banco de dados. E aqui no 5.5, para quem não conseguiu fazer a modelagem, eu deixei o arquivo do banco de dados para vocês baixarem e já importar no seu banco de dados, tá? Eu deixei esse arquivo também aqui na pasta banco de dados, olha, dentro do compartilhamento tem esse arquivo número 1 aqui, ó, que é o script de criação do database MySQL, tá? Lá da modelagem. Por quê, gente? Vamos lá.
Vamos fazer o processo aqui. Ó. Abriu o MySQL Workbench, a gente vai clicar aqui nesse segundo ícone aqui na barra lateral dele, que é onde tem os modelos. Então eu vou criar um modelo de banco de dados, tá? Vou clicar aqui nesse maisinho. Ele já vai abrir aqui para mim alguns dados aqui de conexão com o banco, qual banco, né, que eu vou criar, aqui é o nome do banco de dados, database, né, ou um esquema, né? São esses três nomes que a gente mais usa. Aí eu posso adicionar tabelas, adicionar views, algumas rotinas, isso tudo. Então aqui a gente vai fazer uma modelagem visualmente, onde eu clico e arrasto, tá? E depois a gente manda gerar um script de banco de dados para fazer a criação lá no nosso MySQL, né, que nós instalamos, que seria ou o ampserve ou o champ. Então aqui a gente vai começar só com modelagem mesmo. Então eu vou clicar aqui, olha, eu vou colocar em adicionar um diagrama, pode dar um duplo clique nele, tá? Então aqui ele vai abrir uma outra aba aqui em cima, tá vendo? Olha, aqui tem essa aqui, ele abriu essa segunda aba. Aqui eu já vou começar com a modelagem. Então eu consigo aqui, nessa lateral aqui, eu tenho o nome do banco que eu estou criando, ele está com o nome MyDB, né, o meu database. E aqui eu tenho as tabelas, as views e as rotinas. Então isso aqui a gente vai desenvolvendo. A questão de view, a gente não vai trabalhar com isso agora não. Tem um capítulo só de views, que a gente cria lá na frente, até para vocês entenderem o que é isso. A tabela são as tabelas que a gente vai criar, tá? Vou tentar fazer o mesmo processo que está no vídeo. Tem um arquivo que eu deixei disponível. Cadê? Espera aí. Que é essa apostila aqui do MySQL. Então eu vou fazer algumas coisas aqui meio que de cabeça mesmo. Deixa eu pegar aqui. Um tipo de dados. Capítulo 4. As formas normais. A gente vai colocar tudo isso, né, das formas normais aqui no nosso contexto. Então, deixa eu... Ah, tá. Aqui na prática que eu não deixei o desenho do banco, não. Mas vamos lá, vamos fazer por aqui então. Primeiro, eu vou criar uma tabela. A ideia, tá, inicial do curso era ajudar os alunos a criar um sistema de um site que poderia ser usado para e-commerce, né? Alguma coisa de delivery. Então a gente vai usar muito aquela lógica. Vou criar cliente, uma tabela de cliente, uma tabela de venda, uma tabela de produtos. Então a gente vai seguir toda essa rotina, tá bom? Vamos lá. Primeiro. Pois é. Rodando, Oi, Márcia. o chão fora, no meio da água, e o motoqueiro junto. Márcia. Eu já tenho professor. Deixa eu ativar o som aqui. Vamos lá, pessoal. Então, eu vou criar uma primeira tabela. Por exemplo, quando a gente está falando de um sistema, o que eu preciso, assim, de cara, né, que a gente identifica do nosso negócio, né, de venda? A gente quer realizar a venda, eu vendo para alguém. Então, eu já vou criar uma tabela aqui de clientes. Eu vou até colocar o nome ela aqui. Então, aqui nessa lateral, a gente tem vários botõezinhos aqui, ó. Tá um pouco em inglês, então eu vou tentar ajudar vocês um pouco. Esse aqui, ó, é uma new table, né? Uma nova tabela. Então eu vou clicar aqui e vou... Eu só clico aqui, ó, espera aí, deixa eu fazer de novo. Clica aqui uma vez e clica aqui de novo. Criei aqui. Ele sempre vai ir colocando table 1, aí eu coloco aqui table 2, table 3, ele vai criando várias tabelas, tá? Vou deixar isso daqui por enquanto. É só clicar e arrastar. Então vocês veem que está bem facinho. Quando eu clico numa tabela e seleciono, aí ele dá esses cursores aqui nas laterais da tabela que eu posso clicar aqui e arrastar, abrir ela um pouquinho. Então vou fazer isso aqui para ajudar. Tá? E aqui dentro, beleza, já estou criando uma tabela, mas eu não quero que seja table 1, eu quero dar o nome dela de clientes. Vou clicar duas vezes aqui nessa parte superior onde está o nome. Ele vai abrir essa lateral, essa aba inferior aqui, né? E tem aqui, ó, Table Name, o nome da minha tabela. Aqui eu vou dar o nome dela, então eu vou colocar clientes, tá bom? E aqui na frente ele está falando esquema, MySQL, MyDB. Na verdade, é o banco de dados, então ele vai criar esse banco também. Ah, Leandro, eu não quero o banco MyDB, eu quero mudar esse nome. Então você pode vir aqui, ó, nessa lateral, tá vendo? Quando eu arrastei as tabelas,
esse menu table abriu uma setinha na lateral. Então, se eu clicar aqui, eu vou vendo várias tabelinhas, né? Todas as que eu criei, ela vai aparecendo aqui para mim, tá? Eu quero pegar essa aqui, ó, que é o do banco de dados, esse menu superior. Vou clicar 2 vezes nele. Ele apareceu essa aba aqui de baixo, ó, Name My DB. Então eu quero mudar o nome. Digamos o seguinte, eu quero criar um site para mim, tá? E o meu site vai ser L Rocha. Eu posso vir aqui e criar o banco de dados como L Rocha, que vai ser o nome do site. Imagina que você está trabalhando aí no seu computador e você tem vários projetos, vários sites para criar. É bom criar o nome do banco de acordo com o nome do site para você não ficar perdido, né? Mas aqui eu vou colocar aqui, ó, site. Eu vou colocar as primeiras letras maiúsculas, só para poder a gente bater o olho e conseguir entender, né? Direitinho melhor. Vou colocar site, turma 2022, 03, que é o ano e o mês, tá? Que é essa turma que a gente está trabalhando. Vou dar um Enter. Olha lá, ele atualizou o nome aqui na lateral. Agora eu já consigo ver. No banco de dados, a gente consegue também trabalhar com o Charset e a Collation. Do Charset, vocês devem lembrar lá do curso de MySQL, de HTML, que quando eu crio um arquivo HTML, eu tenho uma tag lá que eu falo qual a codificação do meu arquivo. E lá a gente até ensinava, né, no curso aqui da Prodabel, não sei se vocês fizeram o curso em outra instituição, a gente ensinava lá a colocar o UTF-8, né, para trabalhar com as acentuações aqui, que muitos caracteres, né, caracteres, né, que a gente usa aqui no Brasil, a gente precisa de uma codificação específica. A UTF-8 ela atende. Então eu vou deixar nesse padrão, UTF-8, UTF-8 BIM. Mas pode ser que você entre num projeto de uma empresa, igual hoje em dia, estão contratando muitos brasileiros, né, de home office, por exemplo, para atuar em projetos estrangeiros. Por exemplo, eu vou pegar a Jéssica aqui, ela vai começar com um trabalho num projeto, é uma empresa lá do Canadá, uma empresa lá da Europa, e aí eles vão passar as instruções, né? Qual o charset do banco de dados, como que você vai fazer. Isso tudo aqui sempre tem uma reunião para definir como é que a gente vai iniciar com a modelagem. A gente senta com o desenvolvedor, senta com o cliente e começa a pegar os requisitos. Né? O que você quer? Eu quero um site que vai fazer isso, isso, aquilo. Vamos até brincar com isso aqui, olha, só para a gente entender um pouquinho. Deixa eu abrir o Sublime que já está aqui. Digamos o seguinte, deixa eu só salvar o playlist que depois eu mando esse link aqui de novo. Beleza. Então é o seguinte, tá aí na reunião, o cliente vira para você, né, a necessidade dele é a criação de um site que deve armazenar ou possuir, né, um cadastro de clientes para a realização das vendas. Pelo próprio site, eu devo realizar a venda do cliente online. Para me vender, eu preciso dos produtos. Então, eu quero que que um funcionário meu da minha secretaria, ele acesse o sistema web, nem é site mais, né, gente? E faça o cadastro dos produtos. Então, eu tenho que ter também o cadastro dos produtos. E às vezes o cliente vai falando e pela expertise do desenvolvedor, do analista de banco de dados, ou um analista de negócio, ele vai sugerindo outras situações, né? Ok, então eu tenho que fazer a venda do cliente. Quando eu faço uma venda, eu tenho que ter a venda que é de um produto, mas eu posso vender não só um produto por venda, eu posso vender N produtos, é a mesma coisa, né? Você foi no supermercado com um carrinho, comprou lá arroz, feijão, macarrão, né? Comprou vários itens, a pessoa vai fazer uma venda só, vai gerar um só cupom com todos os itens, tá? E isso aqui a gente tem que ter isso em mente para a gente modelar o banco de dados. Vou mostrar para vocês aqui. Aí o cadastro de produtos, e eu quero cadastrar, por eu ter que cadastrar o produto, é uma pessoa da minha empresa que vai acessar o sistema para cadastrar, eu tenho que criar um cadastro de usuários. Por exemplo, quando a pessoa loga no meu site, eu vou pegar o usuário dela e vou ver, esse usuário aqui é o quê? É um usuário de cliente, ok. Ele só vai ter acesso a fazer venda, selecionar o produto, quantidade, fazer a compra. Agora, se o usuário que logou no sistema é um usuário com um perfil de administração, um perfil de financeiro, ele vai ter acessos diferentes, né?
Então, a gente precisa fazer isso. Da mesma forma que a gente faz o cadastro dos usuários, eu preciso também fazer um cadastro de perfil, tá? São várias formas. Uma das que eu uso muito nos produtos que eu trabalho, a gente vincula o usuário no perfil. Aí a gente vai modelando isso. Beleza, vamos parar por aqui, senão a gente vai ficar só no requisito hoje e não passa para o desenvolvimento. Só disso aqui a gente já vai modelar várias coisas. Por exemplo, eu preciso fazer uma tabela para cadastrar o cliente, tá? Então eu vou ter uma tabela chamada clientes. E o que eu preciso armazenar do cliente? Eu quero armazenar o nome, o CPF, data de nascimento. A data de nascimento é importante ter. O e-mail. Eu quero um telefone também, que é importante ter o telefone, né, para nossa empresa entrar em contato. O entregador está indo na residência, não está conseguindo achar o endereço, ligar para a pessoa. Eu quero também um endereço, né, que vai ser o endereço. Eu sempre gosto de quebrar, né? Eu dei numa aula, não sei se foi na aula de banco de dados da semana passada para vocês. Então eu tenho uma tabela para a rua, eu tenho uma para o número da residência, uma tabela não, uma coluna. Uma coluna para a rua, uma para o número, uma para o complemento, se tiver. Por exemplo, apartamento tal, bloco XYZ, casa 2, essas coisas. Rua, número, complemento, bairro, cidade, estado. E vamos para o país também, né? Vai que o nosso site cresce e está vendendo para fora do país. É bom fazer esse tipo de cadastro. Mas aí a gente pensa, não sei se vocês já fizeram um cadastro em alguns sistemas aí de venda, você pode ter vários perfis vários endereços de entrega. Então, quando você vai fazer a entrega, vai fazer uma compra, né? Você como cliente comprando, a empresa vendendo, né? Você seleciona qual endereço que você quer entregar. Ou seja, eu posso ter vários endereços para o mesmo cliente. Isso aqui entra um pouquinho lá nas formas normais. Quando a gente vê a necessidade, né, isso aqui está muito baseado na regra de negócio, a necessidade de ter vários endereços, em vez de eu colocar isso tudo numa tabela, eu crio uma outra tabela só para armazenar isso aqui e faço uma ligação entre as tabelas. Tá bom? Mas por enquanto, vamos deixar esse endereço aqui como sendo o endereço da residência do cliente. O cliente só pode cadastrar um endereço de residência, mas ele pode cadastrar vários endereços para entrega. Aí a gente faz isso aqui, olha. Eu vou criar uma outra tabela chamada clientes endereço, por exemplo. Endereço entrega, né? Só endereço, vamos deixar assim. A gente já sabe que é de entrega. Então, aqui eu vou repetir essas mesmas colunas nessa tabela de endereço. Mas esse endereço, se a gente bater o olho numa planilha do Excel, com isso aqui eu vou falar, ok, eu tenho rua, número, complemento, bairro, cidade, mas isso aqui é de quem? De quem que é esse endereço? Aí eu tenho que falar, ó, esse endereço é desse cliente que eu cadastrei aqui. E como que eu vou vincular uma tabela a outra tabela? Tá? A gente começa a entrar numa ideia de criar um ID, né, um número, um código para cada cliente. Cada cliente que cadastrar no meu sistema ele vai ter um código. Tem pessoas que gostam de usar o CPF, o CPF é único, né? Mas não sei se vocês já pegaram alguma situação. Antigamente, por exemplo, o marido ele tinha um CPF e a esposa não tinha CPF ainda, que não era obrigatório, né? Há uns, sei lá, uns 20 nada, mais de 30 anos atrás, não era obrigatório. Então, a esposa às vezes cadastrava no CPF do marido. Então, aí a gente poderia ter um problema. Hoje eu acho que a Receita está até exigindo, né, que todo mundo tenha um CPF. Minha filha mesmo nasceu no hospital mesmo, já gerou um CPF para ela, lá na certidão de nascimento, né? Mas, assim, para a gente não cair nesse tipo de problema, de qualquer situação, o que eu sugiro, né? A gente cria uma coluna que vai ser o identificador desse meu registro, desse meu cliente. Então aqui, antes de tudo, eu vou criar uma coluna chamada ID. Aí eu coloco ID clientes, né? O ID, que é o identificador da tabela clientes. Por eu ter esse ID, que eu sei que ele é único, se eu cadastrei aqui o Leandro, eu vou ter o nome, CPF, data de nascimento do Leandro, e eu vou ter o ID, gerei o ID 1 do Leandro. A Márcia veio aqui no meu sistema e se cadastrou, ele vai gerar o ID 2 para a Márcia, que é o código dela, e vai preencher os dados dela.
Ah, veio o Ricardo, o ID 3 e os nomes, assim sucessivamente, né? E depois eu consigo vincular na tabela de endereço esse endereço para esse cliente, simplesmente chamando essa coluna. Então, essa coluna, além dela estar aqui na tabela de clientes, eu vou colocar ela aqui também. Ó. Eu vou colocar aquela também aqui na tabela de endereço. Tá bom? Isso aqui a gente chama de chave. É a chave da tabela cliente com a tabela de endereço. Por ela estar aqui na tabela de clientes, a gente chama ela de chave primária, que é a primary key, a PK. Vocês vão sempre ouvir esses três termos aí para referenciar chaves, tá? A chave primária, ela não repete na tabela de cliente, ela é única. Então, se eu cadastrei o Leandro aqui uma única vez, ele vai estar lá o código 1, igual eu comentei, né? E aqui na tabela de clientes, essa coluna ID clientes, ela não é chave primária, ela é uma chave estrangeira. A gente chama de foreign key ou FK, tá? Então, essa aqui eu posso ter FK. Eu posso ter vários registros, vários endereços, e esse número, o 001, por exemplo, ele pode repetir. Ele pode repetir várias vezes aqui na tabela de clientes, na tabela de endereço, tá bom? Aí a gente vai modelar baseado nisso aqui. Aí eu vou entrar até mais um outro contexto. Pensa só, gente. Deixa eu abrir o Excel, que fica até mais prático da gente pensar junto aqui. Que eu quero assim que vocês entendam o conceito para a gente começar a modelar, tá bom? Cada tabela é uma aba aqui do Excel. Então essa aba aqui, olha, eu vou dar o nome dela aqui de clientes. Vou criar uma segunda aba aqui chamada endereços. Só para resumir, tá? E aqui na tabela de clientes eu vou colocar essas colunas que eu inseri. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, só para mim não perder tempo. A gente tem que fazer uns pulos do gato aqui no Excel para a gente não ficar perdendo tempo. Então tá aqui, ó. Já criei um Excel com todas as minhas colunas. Essa aqui que eu falei que é FK, eu vou até colocar ela numa cor diferente. Ficou muito... Gosto de uma cor mais clarinha, porque senão acho que no monitor aí fica um pouquinho ruim, né? Deixa eu colocar a borda aqui. E aqui tirar as linhas de grade, que aí eu acho que fica fácil. Para a gente ver, deixa eu fixar isso aqui. Layout. Exibição, congelar a linha superior. Beleza. Então, naquela mesma ideia, tá, gente? Eu vim aqui e cadastrei o Leandro. Leandro Rocha. CPF 123-456-78998. Tá? Tá aqui. Data de nascimento aqui. 6/4/1982. Exatos 40 anos atrás. O meu e-mail aqui, vamos pôr aqui, ó. leandro.prodabel. Eu não sei meu e-mail de cor não, tá, gente? Prodabel. Não, leandro.pbh.gov.br. O telefone 31 9999 8 traço. Beleza, qualquer número aqui. Aí aqui na rua, eu coloco aqui Avenida Afonso Pena. No número, eu não tenho número. Digamos que seja sem número. Deixo vazio. Ah, não, tem um número, vou pôr aí, 15. Complemento, apartamento 302, bairro Centro, cidade Belo Horizonte, estado MG, vamos pôr até a sigla, e o país aqui Brasil. Beleza? Deixa eu deixar aqui bonitinho. Quando eu faço esse cadastro, eu preciso preencher essa coluna, ela é automática. Então, ela vai ser algo que vai ser incremental. Cliente, primeiro cliente, segundo cliente, terceiro cliente, por aí vai, né? Digamos que nesse mesmo contexto aqui, olha, eu cadastrei aqui o Ricardo, CPF aqui, isso aqui, data de nascimento dele aqui, vamos mudar aqui o mês aqui,
Aí o e-mail aqui, vamos pôr aqui, ricardo@gmail.com. E o telefone aqui só muda o número. Aí ele mora na Avenida Brasil, número 785, apartamento 308. Lá, esse aqui deve ser Santa Efigênia. Também na cidade de Belo Horizonte. Aí eu vou cadastrar aqui agora a Madalena, com o CPF tal aqui também. Opa. Espera. Final 97, por exemplo, só para mudar. Data de nascimento aqui de 89. Madalena@hotmail.com. Telefone aqui, final 87. Mora na Avenida, como é que chama? Avenida A, não lembro o nome aqui, número 48, apartamento, não tem complemento, é casa, no bairro Eldorado, na cidade de Contagem, MG, Brasil. E aí por aí vai. Então a gente pode ter várias cidades, né? Várias situações diferentes. Aí por aí vai cadastrando. Deixar só esses 3 de exemplo. Aí aqui no endereço, eu vou cadastrar aqui agora. Ah tá, é só pegar essas colunas aqui. Vamos fazer um negócio mais inteligente. Cola isso aqui e tira essas colunas aqui, ó. Beleza, eu só preciso disso aqui, né? Os endereços. Aí o Leandro, né, o cliente 1, ele tem esse endereço, mas ele também está fazendo uma compra para entregar na casa assim, do irmão dele, por exemplo, que está lá na Rua Adutora, número 25, bairro Centro, mas lá de Ibirité. Também MG, Brasil. Então ele já tem os endereços diferentes. Então vocês reparam, essa coluna aqui eu vou mudar a cor dela para uma cor diferente aqui, beleza? Então tá aqui. Beleza. Então tá aí. Tá dessa forma. Eu posso ter vários endereços. Então eu estou fazendo uma relação da tabela clientes para a tabela endereço de 1 para N. O que é 1 para N? Tá? 1 para N. O que é 1 para N? Eu posso ter um registro na tabela A e vários registros na tabela B. Então, é 1 para N, ok? Eu posso ter vários endereços, mas eu sou um cliente só. Eu tenho também uma opção de 1 para 1. 1 para 1. O que é 1 para 1? Eu posso ter somente um registro na tabela A e um registro na tabela B. Eu posso ter N para 1, que é o quê? Vários registros na tabela A e apenas um registro na tabela B. Ou, na terceira hipótese, N para N. Vários registros na tabela A e vários registros também na tabela B. Ok? Esse exemplo aqui, ó, de um registro na tabela A e um registro na tabela B. O que eu posso fazer? Digamos, tá? Isso não é muito comum, não. Ah, tem uma tabela aqui de pai. Então, eu tenho um cliente e eu tenho um pai, 1 para 1. Aí eu teria uma tabela de mãe, mas geralmente a gente cria tabela de dependentes, né? Não fica desse jeito. Deixa eu pensar aqui no outro exemplo. Tá, eu tenho aqui, por exemplo, de informações financeiras do cliente. Digamos que para o negócio desse sistema, pela regra, eu vou ter que cadastrar o Leandro com os dados dele e eu preciso criar uma outra tabela que vai ter os dados financeiros, qual que é o banco, né?
as formas de, por exemplo, ressarcir o Leandro. Mas eles falaram o seguinte, ó, eu quero que seja uma só. O Leandro ele só pode cadastrar um banco, acabou. Se ele quiser mudar alguma coisa, ele vai lá e muda. Ele não cadastra vários bancos, né, para recebimento. Aí é um para um. Isso é uma regra assim, que o cliente passou. Tem lógica? Depende, é o negócio do cliente. Ele quer que seja dessa forma, a gente vai modelar dessa forma. Ou então, por exemplo, eu tenho um N para 1. Tá? O que é o N para 1, gente? Vamos voltar aqui e vamos pensar numa situação. Eu cadastrei aqui na tabela clientes o nome da cidade, Belo Horizonte, Contagem. Tá? Aqui, ó, Belo Horizonte, quantos caracteres que tem aqui? Ó? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais o espaço 10, 14. Eu tenho 14 caracteres aqui. Essa quantidade de caracteres, ela consome espaço. Se eu tiver aqui 1000 clientes cadastrados de Belo Horizonte, eu escrevi o Belo Horizonte 1000 vezes na minha tabela. E isso não fica bacana, porque consome espaço de armazenamento de dados. O sistema começa a ficar pesado. Então eu consigo fazer uma ligação. Eu falo, olha, se Belo Horizonte eu vou usar várias vezes, eu vou criar uma outra tabela, aí a gente vai quebrar essa tabela aqui, ó, da coluna daqui para frente. Eu vou criar uma outra tabela chamada cidades ou municípios, por exemplo. Vamos pôr aqui municípios. E nessa de municípios, o que eu preciso armazenar? Um código do município, então eu vou pôr aqui ID municípios, o nome do município, eu vou armazenar também o estado deste município, ou o F, né? Vamos colocar o F, unidade da federação, e o país. Tá? E aqui vai ser a mesma lógica. Essa coluna aqui, ela é a chave dessa... Ela é a chave, tá? E aqui eu vou pôr o nome. Então, vou cadastrar o meu primeiro município, Belo Horizonte. De onde? MG. De onde? Brasil. E aqui, ele criou o ID1. O próximo ele vai criar o ID2, que é quem? Qual é a outra cidade que eu coloquei lá? Contagem. Contagem, MG, Brasil. Aí eu vou lá e cadastrei um outro, o Ibirité, né? Naquele outro exemplo, Ibirité, que é MG, que é Brasil. Então aqui, na tabela clientes, eu não preciso mais disso aqui, ó. Não preciso. Eu vou colocar só aqui ID cidade. E vou falar, esse aqui é 1, esse aqui é 1, esse aqui é 2. Esse aqui eu vou apagar. E da mesma forma, lá na minha tabela de endereços, eu não preciso disso aqui mais também. Eu vou colocar aqui ID cidade, ID cidades. Essas duas aqui eu vou excluir. Então já estou reduzindo até a quantidade de colunas dessa minha tabela. E aqui eu coloco 1, 3, 1 e 2. Tá vendo? Então aqui ele está armazenando somente um valor inteiro, que é um valor assim, o espaço dele de armazenamento é menor, o gasto de armazenamento dele é bem menor. E está aqui os meus municípios. Aí se a gente quiser investir mais nisso, né, gente, a gente pode fazer o seguinte aqui também. Eu poderia falar, ah, tá, Leandro, mas o MG eu estou repetindo várias vezes. Precisa? Ah, não precisa. Então, vamos criar uma coluna aqui chamada estados. Uma tabela, né? Uma tabela chamada estados. Aí eu coloco aqui o ID estados, o nome e a sigla e o país. Então aqui vai ser aquela mesma lógica aqui dessa coluna, que vai ser a chave. O nome, então ele criou um, que é o estado Minas Gerais. Aí eu tenho até um nome bonitinho. Eu tenho a sigla MG e eu tenho o país que é Brasil. Eu tenho o 2, que seria São Paulo, que é a sigla SP, que é Brasil também. E por aí vai. A gente vai cadastrando todos. Então eu tenho um ID. Eu poderia usar a sigla se eu quisesse. Seria legal também, mas chega uma hora que eu tenho que cadastrar uma unidade de federação aí fora do Brasil, né? Aí a gente começa a ter uns problemas lá por causa de sigla. Então o ID aqui ele ajuda um pouco, tá?
nessa modelagem. Então, ok. Ah, Leandro, e o país? Vai ficar Brasil também? Se tiver Estados Unidos, tudo, beleza, a gente pode criar uma coluna de países aqui também e quebrar isso. A gente pode modelar isso tudo. Eu não vou fazer aqui no Excel não, mas a gente faz lá no banco. Aí aqui, olha, onde está ID, eu vou colocar aqui ID UF. Essa coluna eu não preciso dela aqui mais. Aqui é 1, ó. Vai ficar mais leve, tá? Para me guardar essas informações. E na hora de eu gerar relatório, na hora de fazer a venda, eu consigo unir todas essas informações em um lugar só, através... deixa eu copiar isso aqui. Através da ID cidade. ID cidade. Aqui, ID UF. Beleza. Então, quando está assim, olha, laranjada, é uma FK, uma chave estrangeira. Quando está esse laranjado aqui, laranjado para amarelo, é uma chave primária, tá? Eu não lembro o que eu estava falando aqui, gente, eu esqueci, desculpa. Estava ajustando aqui. Eu estava falando do relatório. Na hora lá, eu consigo fazer uma junção de todas essas informações. Eu não sei se vocês já ouviram falar do ProQV aqui no Excel, né? Para quem é planilheiro aí. A gente monta semelhante a um ProQV para trazer essa informação. Eu pego essa coluna, pesquiso aqui na tabela de cidade, onde está 1, e eu retorno o nome e volto ele para cá. Aí com o nome daqui, eu tenho essa coluna 1 aqui que eu consigo vir no estado e pesquisar o nome do estado. Tá? É semelhante a um ProQV, a gente chama de join. A gente vai ter uma aula sobre isso, a próxima já. Provavelmente semana que vem. Então, a gente consegue modelar dessa forma. Vamos começar a fazer esse desenho, e na modelagem aqui agora, a gente vai brincando, tá? Eu gastei um tempinho a mais para fazer isso aqui, é só para vocês entenderem todo esse contexto. Inclusive, eu vou salvar essa planilha lá na pastinha, para a gente precisar pesquisar no futuro. Prodabel, arquivos, 2022, compartilhamento, banco de dados, modelo, exemplo, tá? Exemplo da modelagem que a gente fez em aula, tá aqui. Aí lá no banco de dados eu vou trabalhar dessa forma. Então essa primeira aqui, coluna, vai ser clientes. Eu já sei aqui o que eu preciso. Você vê que eu comecei fazendo o levantamento dos requisitos, né, do cliente por aqui. E agora eu já comecei a mudar um pouco, né, quando a gente vai para o desenho mesmo, para modelagem. Aqui era só um levantamento. Vamos direto aqui para a modelagem agora, aí a gente vai ir criando essas colunas. Isso aqui a gente estava ajustando o nome do banco, a gente já fez, então eu posso clicar no X aqui para fechar. E aqui eu estou trabalhando na modelagem da tabela cliente. A primeira coluna, eu vou clicar 2 vezes aqui, ó, no Column Name, é onde eu vou criar as colunas. Só de clicar aqui, o MySQL Workbench ele já cria uma coluna para mim chamada ID e o nome da tabela, ID Clientes. Nesse mesmo exemplo que eu estava trabalhando aqui com vocês. Ó. Eu até escrevi ID Clientes aqui exatamente porque eu sei que o MySQL Workbench trabalha dessa forma. Então tá ID Clientes. O tipo de dado dele, que a gente falou semana passada, ele é o tipo de dado inteiro. E eu tenho aqui vários tipos de dado que eu posso escolher. Eu poderia escolher aqui um binário, um datetime, números decimal, o varchar, que é string, né? Eu poderia escolher cada um desses. Eu vou escolher ele como inteiro porque eu quero número somente. E aqui na frente eu tenho algumas opções. Ele já marcou o PK. Vocês lembram que eu falei que isso aqui é uma tabela primária? Então ele já criou essa coluna aqui como primária. Bacana. E aqui ele já criou aqui para mim e colocou uma chavinha do lado dele aqui, ó, no símbolo, né, antes do nome. E aqui em cima ele já criou ele e colocou uma chavinha também. Então eu já sei, ó, essa coluna é a chave da minha tabela. Por ela ser chave, ela sempre tem que estar preenchida. Então, esse NN é o not null. Ele não aceita vazio. Not null. Null é vazio dentro do banco de dados. Então, ele não vai aceitar vazio. Ou seja, eu sou obrigado a preencher esse campo. Eu tenho que preencher, senão ele não deixa. O unique seria um valor único. Por ele já ser uma PK, eu não preciso preencher o único, porque eu já sei que ele vai ser um valor único. Eu nunca vou ter 2 clientes com o mesmo número, tá bom?
Esse B aqui é de um campo binário, no caso não é um campo int, eu não preciso marcar ele. Esse unsigned aqui eu não me recordo do que é, mas a gente não vai usar ele não, tá? O zero fill também, não vai precisar usar. Esse AI, ele é bacana. O que é o AI? Auto-incremento. O auto-incremento é um recurso do SGBD, no caso aqui do MySQL, que ele mesmo já vai inserir esses números para a gente. Ou seja, na hora que eu vou inserir um registro, eu não preciso me preocupar com 1, com 2, com 3. Ah, eu estou cadastrando um novo cliente. Qual foi o último número que eu cadastrei? Ah, não lembro. Vou jogar o 3. Aí corre o risco de eu criar dois clientes com o mesmo ID e ter problema. Então, o próprio SGBD ele já vai fazer esse controle. Ele vai ter lá um contador e já vai fazer. Então, eu vou marcar isso aqui para gente. Esse AI de alto incremento, que ele é importante. Esse generate também eu não me recordo dele, mas a gente não vai usar, não vai precisar trabalhar com essas três opções aqui não, tá? Deixa ele parado. Então, fechou. Já criei essa primeira coluna. Agora eu vou criar as próximas. Vamos lá. Eu tenho aqui a coluna nome agora, tá? Vou copiar aqui. Vou clicar aqui embaixo. Ele criou aqui client column, COL, né? Aí eu vou dar um outro nome, ó. Vou colocar nome. E aqui no data type, eu vou colocar, como é nome, é texto, eu vou colocar ele do tipo baixar, que é uma string, né? Um caractere alfanumérico. Vai que tem um nome aí com número, não sei, né? Mas tem que ter A, B, C, D, uma letra maiúscula, uma letra minúscula e por aí vai. E quando eu coloco um tipo de dado baixar, aqui entre parênteses eu preciso especificar quantos caracteres que estarão nesse campo. Deixa eu mandar a lista de presentes que o pessoal está pedindo aqui. Igual eu falei na semana passada, tá, gente? Quem está com o Windows 7 não vai conseguir instalar o MySQL Workbench. O Windows 7 foi descontinuado, a Microsoft não está dando suporte e muitas empresas não estão desenvolvendo sistemas para o Windows 7 mais. Então, eu vou acompanhar a aula, entenda como é que a gente faz a modelagem, porque com certeza se você adquirir um novo computador já vai ser com Windows 10 ou um Windows mais novo. Se você for trabalhar numa empresa, eles já vão te dar um Windows 10 também, tá? O Windows 7 ninguém está fornecendo mais. E depois lá na plataforma tem um script para você instalar esse banco de dados já prontinho para você prosseguir com o curso. Só na modelagem aqui que você não vai conseguir fazer da forma que a gente está trabalhando, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, quando eu estou informando aqui uma coluna que seja do tipo de dado baixar, eu preciso especificar qual o tamanho dela. Tá? O nome, a gente pode colocar aqui uns 200, que atende. Lá na Cefaz, para nota fiscal, a Cefaz só recebe até 120 caracteres, até onde eu saiba. Acho que foi uns 2 anos atrás que eu vi isso, era 100, eles até atualizaram para 120 caracteres. Né? Então, vamos pôr 200, eu acredito que vai atender. Por eu colocar, por ser uma coluna nome, eu posso marcar como PK? Posso, nada me impede. Mas não é uma boa prática. Por que eu vou falar que o nome ele tem que ser único? Imagina que existe. Meu nome é Leandro da Rocha Pereira. Existe outro Leandro da Rocha Pereira rodando por aí. Né, os anônimos. Anônimos que falam, né, se não me engano. Se eu estiver errado, vocês me corrigem no chat. Então, eu não vou marcar ele como PK. Eu vou deixar um campo preenchido. O not null. Eu posso marcar o not null, porque o nome tem que ser obrigatório. Eu tenho que saber o nome do meu cliente. O AI de alto incremento, eu já não marco mais, eu não preciso. O AI é só para campos inteiros e só para chaves, tá bom? Não precisa ficar marcando ele, é só nesse momento que marca. Então, o nome vai ser somente isso. Agora, eu vou pegar aqui o CPF, tá? Vamos colocar aqui o CPF. CPF, gente, eu já até indico vocês, eu gosto de colocar ele como baixar. Aí eu coloco aqui 11 caracteres, porque o pontinho, o tracinho, depois na aplicação trata. Aqui vai gravar só o número. Por que vai achar? Porque se o CPF começa com 0, ele vai aceitar. Se eu coloco o campo inteiro, não aceita 0 à esquerda. Numeração não aceita, né? Até uma calculadora, você digita 011 mais 1, ela apaga o 0 do 11, né?
E o CPF aqui eu vou colocar not null também. O CPF também é obrigatório. Ah, Leandro, tem que ser obrigatório, se a pessoa vai cadastrar, ela tem que digitar o CPF? Vai ter que digitar, gente, porque eu estou fazendo uma venda online e o nosso cliente quer emitir nota fiscal, né? Ou um cupom fiscal. Então é importante ter o CPF. Vamos deixar o CPF também. Dependendo da demanda, ele não quer, você pode tirar o not null, tá? Depois eu vou colocar aqui a data de nascimento, eu vou pôr DT nasce, aí eu já estou começando a abreviar alguns campos aqui, tá? A data de nascimento eu vou colocar aqui como date time, que é data e hora, por exemplo. E vou colocar not null, a data de nascimento também é obrigatório. Para quem não sabe, às vezes a gente quer validar um CPF, a gente pode ir lá na Receita Federal com o número do CPF e a data de nascimento e confirmar se essa pessoa existe, se ela está viva. Né? Eu acho que tem até uma situação que ele passa lá. Então, vamos armazenar a data de nascimento também. Vai que amanhã a gente precisa validar. Depois eu tenho aqui o e-mail. O e-mail também é um varchar. Aí do e-mail eu vou colocar até 100 caracteres. Tá bom? Não sei se tem necessidade de ter mais que isso, não. Eu já vi muitos sistemas que tem só 60. No telefone, eu também vou colocar aqui, olha. Eu vou colocar também como varchar, porque eu quero que a pessoa digite isso aqui, ó. 31 98888 7777. Vai ficar nesse padrão. Quantos caracteres que eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 caracteres. Então, vou deixar 11 aqui também. Tá bom? É um requisito, tá vendo, gente? No banco de dados vai salvar dessa forma. Telefone é obrigatório? E-mail é obrigatório? Eu não vou colocar, não. Tá? Eu não vou colocar que seja obrigatório, não. Às vezes você pode virar e falar, o e-mail é bom ser obrigatório porque eu vou mandar a nota fiscal por e-mail. Aí vai do negócio. Eu não vou colocar ele como obrigatório só para fins didáticos mesmo, para a gente testar, tá? Alguém habilitou o microfone? Quer falar alguma coisa? Você viu a ração que é a mesma. É o Darlan. É um saco preto. Quer falar, Darlan? Vou colocar no mute aqui, tá? Gente, se alguém quiser falar, pode levantar a mãozinha, pode habilitar o microfone e me chamar, porque às vezes eu não estou olhando o chat, estou escrevendo aqui, eu não vejo. A rua, vou colocar aqui 60 caracteres, tá bom? A rua, vou colocar como not null, não precisa ser obrigatório. Porque no primeiro momento do cadastro do cliente, ele não precisa cadastrar a rua. Mas depois, lá na venda, eu vou exigir, olha, você está querendo fazer uma venda, agora eu preciso do endereço para me fazer a entrega. Aí a gente exige o endereço lá no sistema, lá na frente. Depois eu tenho aqui o número. Tenho aqui o número, eu vou colocar ele baixar 10. Acho que atende muito bem. Vou colocar baixar, não vou colocar inteiro, porque às vezes a pessoa vai colocar o S/N, que é um caractere alfanumérico. Mas às vezes a gente pode tratar também, né? Colocar só como inteiro. Depois eu vou colocar aqui o complemento. Opa, espera aí. Agora eu vou fazer mais rápido, gente, senão a gente fica aqui a noite toda. Complemento. Baixar 45, tá bom. Bairro. Baixar 60. A cidade. Aí vai ser o ID. A cidade eu não vou colocar, não. Vai ter uma outra forma para a gente colocar que é bacana que eu fiz essas tabelas daqui para cá. Essa daqui, olha, tem um outro jeito que eu vou cadastrar ela. Vou mostrar para vocês. Então, isso aqui são as colunas principais. Por ela ser FK, tem uma outra forma. Vou criar aquela outra coluna, aquela outra tabela que eu arrastei, essa 2 aqui, ó, vai ser o estado. Vamos pôr aqui como estados. Estados. Eu tenho aqui 4 colunas. A coluna ID, né? Que é uma PK, não aceita null, eu vou colocar como auto-incremento. Na mesma lógica lá. Depois eu tenho aqui o nome do estado, que vai ser um varchar 100, por exemplo. Obrigatório o preenchimento, not null. Vou colocar aqui agora a sigla, que vai ser um varchar, vou colocar 2 caracteres. E vou deixar ele
permitir não preencher, ela não vai ser obrigatória, porque vai que a gente está cadastrando uma unidade aí fora do país, né? E fica mais fácil. E o país eu não vou cadastrar aqui também não. Pronto. Só essa daqui. Tá vendo? Só o ID, o nome e a sigla. Aí a gente entra aqui, gente, numa situação que é o seguinte. Coluna. Deixa eu fechar aqui. Que é tabela pai e tabela filha, tá? Ou seja, para me cadastrar um cliente, se eu quiser preencher a cidade, ela tem que existir, eu tenho que ter ela aqui. Deixa eu cadastrar a cidade aqui também, que eu estava esquecendo dela. Municípios. Tá? Aqui, PK, autoincremento. Nome do município. Vamos baixar aqui, Not no. Beleza. Então eu tenho, ó, a município é a filha da estado. Para me criar um município, o estado tem que existir. Ok? E para me cadastrar um cliente, se eu for preencher o bairro aqui, eu tenho que ter o município já cadastrado, se eu for preencher o endereço. Aí eu tenho aqui, gente, aqui do lado, uma outra coluninha, que é a dos relacionamentos, tá bom? Você lembra lá que eu estava falando 1 para 1, 1 para N? Ele está mostrando aqui para mim, olha, 1 para N, N para N, então tem tudo aqui. É igual eu falei, pessoal, tem gente falando aqui que não conseguiu preencher a lista de presença da semana passada. Manda por e-mail essa situação, para aquele e-mail lá do Inclusão Digital. Se quiser me colocar em cópia, pode colocar, tá? Porque na lista de presença não vai conseguir preencher data retroativa, não. A lista de presença, ela salva, na hora que você coloca a lista de presença, ela armazena a data e a hora que você está preenchendo, tá? Então não tem como fazer data retroativa, não. Beleza? E eu tô vendo aqui, gente, que o Eliel, ele mandou um link que está disponível o MySQL 5.2, que é uma versão antiga que dá para instalar no Windows 7, 32 bits e 64 bits. Esse MySQL que eu tenho aqui, ele é a versão 8. Então, essa versão aqui é só para Windows 10, tá? Vou até colocar esse link aqui que depois eu salvo aí para mandar para vocês também, se for necessário. Só uma situação, tá, gente? Essa versão do MySQL, para você instalar no seu Windows 7, seu Windows 7 tem que estar atualizado, tá? Se você acabou de formatar o seu Windows e não atualizou ele, é possível que você não consiga instalar essa versão do MySQL Workbench nele não, tá? E como você formata o computador e coloca o Windows 7 e a Microsoft não está fornecendo atualização, você não consegue atualizar, automaticamente você não consegue instalar também. Aí vocês podem fazer um teste para ver se vocês vão conseguir. Deixa eu voltar aqui, eu fiz uma coisa errada aqui. Naquelas opções de 1 para 1, 1 para N, isso aqui é o relacionamento entre as tabelas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um relacionamento agora entre as tabelas. Tá? Eu vou... Deixa eu só... Tem alguns microfones abertos, eu vou desativar o som de todo mundo. Beleza. Vamos lá. Eu vou fazer um relacionamento entre essas tabelas, né? Igual eu mostrei lá da FK e da PK. Então aqui eu tenho esses relacionamentos, ó, 1 para 1, 1 para N e por aí vai, tá bom? Eu vou clicar aqui, nessa opção, eu vou clicar aqui. Esse 1 para N, vou usar esse 1 para N, deixa eu ver aqui, com identificação. Vou usar esse aqui, ó, do tracinho direto, que é para identificação, que eu vou ter um relacionamento entre eles e tem que ser obrigatório. Eu não consigo excluir um município, perdão, eu não consigo excluir um estado se um município estiver usando ele. Vai ser esse símbolo aqui. Eu vou clicar nele, tá? Aí eu clico na tabela filha, depois eu clico na tabela pai. Ele monta para mim um relacionamento aqui, tá vendo? Olha. Não, na verdade, ele não montou bacaninha aqui não. Deixa eu ver aqui. Ficar município, estado, se for visível.
Espera aí, gente, deixa eu excluir essa daqui. Deixa eu testar essa outra aqui. Eu vou usar essa opção aqui por enquanto, que depois eu vou olhar lá no banco de dados o que ele criar. Eu só quero mostrar para vocês Professor, aqui uma atenção. Oi, Geilan, pode falar. esse relacionamento aí é aquela parte da tabela no Excel que você estava falando que parece o próprio V, quando você quer Isso, é isso buscar um item de algum lugar. isso mesmo. Aí eu já estou falando, olha você vê, na hora que eu criei aqui esse relacionamento, eu coloquei aqui, ele já criou para mim automaticamente na tabela de município uma outra coluna, vou clicar 2 vezes aqui de novo no município, ele criou essa coluna aqui para mim chamado estados _ ID estados. Ou seja, ele criou uma coluna com o nome da tabela, underline, o nome da coluna que é a PK, a primary key dessa tabela estados, olha. Ele pegou esse nome aqui, ele mesmo fez uma montagem aqui e criou uma coluna. Só que eu não quero isso aqui, né, gente? Eu quero que seja ID estados, igual eu desenhei lá. Eu vou ajustar aqui então, tá? E vou clicar aqui agora. Aí olha só, ver o que ele fez então. Até pelo símbolo aqui, olha. Esse nome aqui não é PK não, gente. Eu marquei errado aqui. Vamos lá. Pelo símbolo, você vê que quando eu coloco o mouse no relacionamento, ele destaca, né? Essa coluna aqui, ID estados, a tabela estados, e a ID estados da tabela município, olha você vê. Então ele sabe que eu consigo ligar o município com o estado através desses 2 campos. Esse campo aqui do município e aquele campo lá do estado. Automaticamente sendo a nossa foreign key. Tá vendo que ele colocou até um símbolo aqui, que é um... Eu não consigo dar o zoom aqui, gente, mas é um losango, se não me engano, vermelho, rosa. Então ele já montou para a gente essa relação. Ou seja, na hora que eu estiver cadastrando o município, aqui eu vou nessa coluna aqui eu só preciso colocar o ID do estado. Ele já faz isso para mim. E da mesma forma, repara que a minha última coluna aqui da clientes é o bairro. E se eu fizer da mesma forma aqui, ó, eu vou usar aquela tracejada mesmo, e eu vou clicar aqui na minha tabela filha e vou clicar na tabela pai. Olha lá, ele criou a coluna aqui embaixo, ó, municípios, underline de municípios. Aí eu vou vir cá e vou ajustar também para a gente deixar um negócio bacaninha, né? Igual a gente estava desenhando, olha. Então, qual que é a ideia disso aqui? É a gente ter a gente já começa a ter uma relação das tabelas de pai e filho. A tabela estado é pai da município e logo o município é pai da tabela clientes. Para me cadastrar um ou outro, eu preciso seguir essa lógica. A Zé de Fátima levantou a mão, estou vendo aqui agora. Você quer falar? Ô, Leandro, deixa que eu falo no final, para não Tá, atrapalhar. beleza, então. Então aqui ele já montou para mim, olha. E qual que é a ideia? Vou montar agora todas as colunas. Eu venho aqui agora e crio aquela outra tabela lá dos endereços, por exemplo. Ó. Eu vou vir aqui, eu vou copiar, copy clientes, e vou clicar aqui e vou colar, paste clientes, duplicar. Olha aqui, ó, ele criou uma outra, eu dupliquei, tá vendo? Vou fazer igual eu fiz com aquela planilha, né? Agora eu vou clicar 2 vezes aqui na cópia que eu fiz, eu vou dar o nome para ela de clientes, endereços, tá? Vou pegar, ele já montou essa FK para mim, mas eu não quero ela, vou deletar ela aqui, ó, deletar. A coluna nome eu não quero, então eu clico com o botão direito e mando deletar. CPF eu não quero, vou deletar. Data de nascimento eu não quero, vou deletar. O e-mail eu não quero. O telefone eu não vou querer também não, vou deletar. Aí eu tenho aqui o ID clientes, que é a minha chave dela, com a outra. Mas só que a ID clientes não é chave primária, ela é uma chave estrangeira. Mas o que eu vou fazer, gente? Para deixar bacaninha essa tabela, eu vou colocar essa aqui, ID clientes endereço, só para ele ter um ID para essa tabela também.
Que aí, quando eu estiver trabalhando com o endereço, eu tenho um identificador desse endereço. Isso aqui vai ser legal. Lá na frente eu vou mostrar na prática. E agora, repara só, então eu consegui clonar essa tabela aqui na modelagem, e facilitando, né, o nosso trabalho. Agora eu vou criar um relacionamento dela com o cliente, da mesma forma aqui, olha. Aí ele já criou aqui a coluna clientes ID, que vai ser a minha chave, olha lá. E só que essa daqui eu tenho que ter relacionamento do município também, né, para me preencher o município. Então eu vou fazer também uma mesma relação para cá, olha. Olha lá. Então essa aqui eu já tenho dois pais, a município e a cliente. E isso a gente começa a modelar e começa a virar várias situações, né, da nossa modelagem aqui. Eu só vou clicar aqui no endereço e vou ajustar aquelas duas colunas que ele criou aqui, olha, que é ID clientes e ID municípios. Pronto. Ah, e tem a venda, né? Tem aquelas outras tabelas. Eu não vou criar aqui agora, não, senão a gente vai gastar muito tempo com isso aqui. Mas digamos que eu já criei e já modelei a vendas e tudo. Depois de ter modelado tudo isso aqui, eu posso vir aqui e salvar esse projeto. Ah, eu comecei a fazer hoje, quero terminar amanhã. Você clica aqui no botão File, Save Model, salvar o modelo, e você salva. Eu vou salvar lá na pasta... Turmas. Vou colocar lá naquela pasta compartilhada, que se vocês quiserem baixar isso aqui e abrir aí para ver, vai estar aqui. Ô, professor, Oi. como que eu faço a definição de quem está relacionando com quem? Qual que é o critério? Nossa, repete, eu não entendi bem. Quem estava falando? Eu. Qual que é o critério para a gente saber quem que vai se relacionar com quem? Como que a gente define isso? Então, é pela regra de negócio. Foi do jeito que a gente começou a desenhar. Dependendo da forma que eu desenhei, eu fui estruturando aqui, olha. Quando, por exemplo, eu falei, ó, criei uma tabela de clientes, e eu já falei que a cidade vai estar na minha outra, vou ter uma tabela só para armazenar a cidade, eu já estou definindo que eu tenho um relacionamento entre cliente e a cidade. Porque se eu quiser amarrar o meu endereço aqui e eu preciso preencher a cidade, obrigatoriamente eu vou lá nessa outra tabela, né? No caso aqui é a tabela de municípios, né? Que eu tinha criado aqui, ó. Então vai muito da modelagem mesmo, de como que você está desenhando criar o seu banco, como que você está desenhando criar o seu sistema. Você entendeu? Entendi. Então, na verdade, isso aí é o cliente que define, no caso, né? Ele te Não, o passa o cliente ele não modelo, você sabe. estuda. O cliente ele não sabe. Isso. Porque, por exemplo, você está fazendo um site para um dono de um supermercado aí da sua região. Ele não vai saber de modelagem de banco de dados. Pode ser que saiba, né? Não vou julgar. Mas a maioria não vai saber da modelagem de banco de dados. Então, na medida que você está desenhando, você vai ser o desenvolvedor. Aqui eu estou fazendo um papel de DBA, tá? De um desenvolvedor de SQL, por exemplo. Vai uma empresa lá no cliente, vai fazer o levantamento. Quem que vai lá? É um analista de negócio, um analista de requisitos. Ele vai levantar a necessidade do cliente. Depois que ele levanta a necessidade do cliente, ele volta para a empresa, senta com o desenvolvedor e repassa para o desenvolvedor, o cara que vai programar. Olha, tipo um arquiteto de software, alguém. Isso aqui que o cara quer. Aí o desenvolvedor ele vai planejando o sistema. Na medida que ele vai planejando o sistema, que ele vai modelando o sistema, ele já fala, ó, pronto, o sistema está modelado, vai ser mais ou menos dessa forma, agora eu preciso de alguém para modelar o banco de dados. Aí ele aciona o desenvolvedor de banco de dados, que seria esse o meu papel aqui, né, nessa situação que a gente está desenhando. Aí eu vou lá e vou analisar como que ele desenvolveu o software e as tabelas que eu preciso ter. Pode ser que o desenvolvedor ele já te passa as tabelas. Ó, eu quero. Perdão. Só um minutinho, gente. Desculpa. Pode ser que ele já passa para você e fala, olha, eu preciso dessas tabelas. Mas você, por ser uma pessoa de banco de dados e conhecer um pouco de negócios, né, até uma expertise que você adquiriu de outras empresas, de outros projetos, você pode propor, olha, vamos fazer da seguinte forma, vamos quebrar essa tabela aqui. Foi igual a gente estava conversando no início. Por quê?
que na tabela clientes eu deixo o cliente, o Não, endereço, Bruno. perdão, eu deixo o endereço aqui e eu resolvi criar uma outra tabela só para os endereços de entrega, porque eu sei que isso acontece. Eu compro muito no Mercado Livre e lá no Mercado Livre eu tenho 5 endereços de entrega. Uma vez eu deixei meu carro na oficina, aí o cara queria comprar uma peça, ele não achou e falou: Leandro, tem uma peça numa loja lá no Paraná. Ele achou a peça lá no Paraná. Aí ele foi me passou o link pelo Mercado Livre, eu comprei, e na hora que eu comprei, eu já fui lá e falei, ó, entrega lá na oficina que está lá no bairro Lagoinha, lá em Belo Horizonte. E eu já cadastrei esse endereço. Hoje, quando eu vou comprar de novo no Mercado Livre, eu tenho todos esses endereços cadastrados. Se eu quiser comprar alguma coisa e mandar para lá direto, já está lá. É uma facilidade do sistema. Os caras que desenvolveram lá o Mercado Livre, né, que pensaram nisso, falou, olha, vou deixar o cliente ter vários endereços. Então é uma particularidade do sistema, entendeu? E por eu ter trabalhado, na verdade eu não trabalhei no Mercado Livre. Eu sou cliente do Mercado Livre. Eu vi o que ele fez, achei legal. Então, de eu ter visto aquilo e vivenciado que é uma ideia boa, eu já estou propondo para vocês. Vão criar desse jeito também? Porque eu vi que é viável, e que é interessante, que é prático e que ajuda o cliente, né? Entendeu? Entendi, ficou Geilão. claro. Então, Obrigado. assim, são vários fatores, tá? Para a gente quebrar as tabelas, né? Esses que eu expliquei agora. Mas lá nas formas normais, você lembra? Lá nas formas normais tem uma normalização do banco que fala, olha, se você vê a necessidade de ter várias informações de um registro, você não pode ter esse registro na tabela. Ou seja, se eu vejo a necessidade de ter vários endereços para um cliente, eu não posso ter os endereços aqui. Eu tenho que criar uma outra tabela só para me armazenar esses possíveis endereços. Porque senão tem gente que já fez isso aqui, o Darlan, olha aqui, ó. Eles vieram aqui e criaram isso aqui depois, olha. Rua principal. Depois ele colocou aqui, Rua 1, número 1, complemento 1 e bairro 1. Aí falou, ó, beleza, agora o cliente consegue cadastrar 2 endereços. Aí o cliente vira e fala, não, eu quero cadastrar 3. Aí ele vem cá e sugere de novo. E coloca aqui, olha. Rua 2, número 2. Quem mexe com Excel, tá vendo isso aqui, já deve estar até tremendo as bases aí de eu estar fazendo uma coisa dessas, né? Porque a gente tem um trabalho tão grande, imagina que eu já criei esse Excel, aí eu já programei, olha, eu tenho um endereço, eu tenho 2 endereços, eu tenho 3 endereços. Eu já dei 3 possibilidades do cliente cadastrar endereço. Aí o sistema está no ar. Tem 5 meses que o sistema está funcionando. Tem 70 mil clientes cadastrados. Aí o seu cliente, o proprietário do site te procura e fala, olha, aqueles 3 colunas que você criou lá, cara, não está funcionando. Preciso de mais. Aí você vai ter que vir aqui e criar mais, rua 3, número 3, sabe? Complemento 3. Para você criar isso aqui, você vai ter que virar para o cliente e falar, ó, vou criar. Eu vou precisar parar o sistema do ar, vou tirar do ar, ninguém vai poder fazer compra, fazer venda. Eu vou demorar 2 horas para resolver isso aqui. 2 horas ele perde muita venda. Então, assim, na modelagem, a gente já resolvendo esse tipo de problema aqui, já ajuda, né, na venda, já deixa o software ser mais inteligente. E por aqui, olha, eu trabalhar, em vez de trabalhar em coluna, quando eu crio uma outra tabela, eu estou trabalhando em linha. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando em linha. Aí fui cadastrei aqui. Aí amanhã eu entrei no sistema e falei, deixa eu cadastrar o endereço lá do meu sogro, lá para entregar. Aí eu coloco aqui, ó, Avenida B, cadê? Avenida C, número 79, não tem complemento, lá na Cidade Alta, que está no município 10, na cidade 10. O que é a cidade 10? A cidade 10 é Campos dos Goitacazes, agora eu nem sei que o F que é, o F2, o F2 eu cadastrei como São Paulo, beleza, lá de São Paulo. Então eu já cadastrei um endereço de São Paulo, ficou muito fácil. Eu cadastro um endereço rápido aqui, entendeu? Porque eu estou trabalhando em linha. Eu não estou mexendo em coluna. Toda vez que eu tenho que mexer em coluna, criar uma outra coluna, eu tenho que dar manutenção no software, eu tenho que parar o sistema. Agora, se eu já modelei, e o cara só vai inserir os dados que ele vai inserir em linha, tá vendo? Aqui eu posso ter várias linhas, ó, para me filtrar aqui no Excel, por exemplo.
Quero saber os endereços do cliente Leandro, que é o ID 1. Filtro aqui eu já tenho. Já resolve a necessidade. Tá? Então a modelagem, você tem que pensar muito no papel, desenhar, refletir. A gente marca uma reunião com o desenvolvedor para ver o que a gente está propondo, porque depois feita a modelagem, se você tiver que dar manutenção lá na frente, o sistema já foi entregue, o trabalho é muito grande, entendeu? Pode ser muito grande, né, o Entendi. trabalho. Não, beleza. Bacana. Então tá bom. Ok, criei aqui, gerei. Digamos que eu já criei todas as outras colunas, tá? A de vendas, as demais. Eu não vou criar aqui agora porque já está estourando nosso tempo. Criei. Vocês viram que eu consigo salvar. Se eu fechar aqui o MySQL Workbench e eu quiser abrir o arquivo de novo, eu posso vir aqui em File, Open Model, abrir um modelo. Eu salvei lá na pastinha, já está aparecendo aí no OneDrive. Esse arquivo aqui, ó, modelagem da aula de 2022, o ano 0406. Eu coloquei uma modelagem da última aula do ano passado. Eu deixei ela aqui, se alguém quiser abrir só para ver, tá aí também. Mas eu quero abrir a de hoje agora. Clico aqui em abrir. Eu estava com o arquivo aberto ali. Não vou abrir não. Olha lá, ele abre. Eu posso continuar mexendo. Aí eu estou trabalhando, demorei aí um mês para modelar, tá bonitinho o modelo, é o que vai ser feito. O que a gente faz agora? Eu venho em File, Export, e eu vou usar essa opção aqui, ó, Forward Engine SQL Create o Script. Quando você fizer essa opção aqui, ó, você pode, no nosso caso aqui, pode deixar direto essa opção. Aqui ele fala Output SQL Script. Onde que eu quero o output? Onde que eu quero salvar? Você vai clicar aqui no três pontinhos e falar salva para mim. Nessa pasta aqui, o arquivo, eu vou falar arquivo criado na aula 2022-0406. Vocês veem que o padrão de data que eu uso é ano, mês e dia, né, gente? Arquivo criado na aula de hoje. Vou salvar. Next. Aí ele mostra aqui, eu vou deixar essa opção marcada aqui, Export MySQL Table Objetos. Next. Ele montou para mim um script para me criar esse banco de dados. Tá vendo? Um script bonitinho. Vou dar um finish. Ele salvou lá. Agora eu vou fechar aqui. Não precisa disso aqui mais não. Fechei. Se eu abrir a pastinha lá, a nossa pasta compartilhamento, banco de dados, eu salvei esse arquivo aqui, ó. Arquivo criado na aula e a data de hoje. Tá vendo? Eu vou editar esse arquivo. Olha o que ele mostrou aqui para mim. Eu gosto de abrir ele com o Sublime. Eu só vou copiar aqui. Novo. Vou colar ele aqui, ó. Ele montou um script para mim de SQL. Create o esquema, cria o banco de dados, se ele não existir, chamado site turma 2022-03. Setando o caractere 7 o TF8, que foi aquilo que a gente mostrou, né? Aí ele cria o banco de dados. Tá vendo o ponto e vírgula? Ele vai criar até aqui. Isso aqui é um script. É uma linha do script, né? Um comando. Aí depois ele vai dar um outro comando. Use o site. Ele vai selecionar o site. Depois ele vai vir aqui, ó, create table, cria tabela, se não existir, chamada estados. Aí ele vai criar a tabela estados. Com a ID estado, nome, PK, vai criar aqui o ID, ó, primary key, a chave primária de estado. Então tudo que a gente fez visualmente, ele montou em código. Por que ele montou em código, gente? Porque esse código aqui é o que eu vou executar no meu banco de dados. Ó. Vou copiar ele. Deixa eu fechar aqui. Aí vamos lá. Eu não estou com o banco de dados aberto ainda não. Vou abrir ele aqui. Ó. Eu estou usando o AMP Server. Então vou clicar com o botão direito. Mais executar como administrador. Só um minutinho. Tá abrindo. Se você estiver usando o Champ, você vai abrir o Champ. Normal. Igual a gente fez na aula da semana passada. Vai abrir o Champ. Aí você tem duas opções de executar o script. Via MySQL Workbench, ou você pode usar o PHPMyAdmin, que já vem instalado junto com o Champ ou com o AMP. Vocês lembram na aula da semana passada? Você vai lá, tem um botãozinho que você clica e abre o Champ. É dessa forma. Você vai clicar no botãozinho e vai abrir.
Eu vou usar aqui, deixa eu ver se ele já startou aqui o serviço, está startando ainda. Como ele vai iniciar, eu já vou até abrir aqui o site do AMP, chama localhost. O meu é 8013, né? Igual a gente demonstrou. Deixa eu ver se ele já subiu. Não, está processando ainda. Só um minutinho. 8013. Tá demorando. Ah, não, tá subindo. Já subiu aqui o Apache. Aí aqui no AMP, a gente tem esse botãozinho aqui, ó, que é o PHP MyAdmin. No Champ, ele está aqui em cima. No finalzinho aqui é o PHP MyAdmin. Eu mostrei ele, né, na aula da semana passada. Se você não estiver achando, você pega a aula da semana passada lá no playlist e confere. Vou abrir aqui o PHP MyAdmin. Isso aqui é um sistema que vai conectar no MySQL. Ele não é o MySQL não, tá, gente? Ele é só um sistema que conecta no MySQL. Qual que é o usuário? É root. E qual que é a senha? Não tem senha. E aqui na escolha do servidor, eu vou selecionar o MySQL. Para quem está usando o Champ, só está indo hoje em dia só com o MariaDB. Então você pode abrir pelo MariaDB também, tá? Então aqui são os bancos de dados que eu tenho criado. Mas vocês podem ver que não tem o banco chamado site. Qual que era o banco mesmo? Deixa eu abrir o arquivo aqui de novo. Banco de dados, arquivo, editar. Site turma 2022-03. Ó. Não tem esse banco criado aqui, está em ordem alfabética. Ó. Com S tem o site turma 18 e o site turma 19-20. Não tem aquela. Então eu vou criar. Para me criar, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no botão SQL. Não estou com nenhum banco selecionado. Se você clicou num banco, ele seleciona o banco. Tá vendo? Mas o editor SQL está aqui ainda. Vou clicar aqui no SQL. Aqui eu consigo executar um comando. Aí eu vou pegar aquele arquivo, o conteúdo dele, eu vou copiar. Ctrl C, vou vir aqui e vou dar um Ctrl V. Colei aquele comando todinho, olha. Tá aqui. E tá dando uns erros aqui, gente. Deixa eu ver. Visible. Esperando uma vírgula, um colchete de fechamento. Mas isso aqui eu vou tirar. Ele não está sendo reconhecido aqui. Deixa eu até ajustar esse script aqui, gente. Que algumas coisas ele pode não estar reconhecendo. Eu vou apagar isso aqui daqui para cima também. Espera aí, deixa eu copiar isso aqui. Vou fazer o seguinte, deixa eu rodar ele fora sem estar o banco de dados selecionado. Create esquema. Se não existir, ok. Espera aí, turmas. Esse visível aqui eu vou tirar, que está criticando. Onde tem visível, eu já vou tirar de uma vez. Isso aqui, se você executar esse script pelo MySQL Workbench, ele funciona, tá? Você não tem que ficar ajustando. Mas aqui no PHP de mim, uma coisa ou outra não funciona direito. Aí eu vou ter que mudar aqui. Esse engine NodeDB, no MariaDB, ele não funciona. Então eu já vou tirar, porque ele não vai fazer falta para a gente no MySQL aqui no momento. Então eu vou tirar porque para quem estiver usando o MariaDB, ele não vai dar para... Você vai conseguir rodar esse script aqui também, se você quiser, tá? Esse aqui. Vou tirar ele. Esse de baixo aqui eu vou tirar também, por enquanto, que eu não sei se ele funciona no MariaDB, só para ter certeza. Aí depois eu vou clicar aqui, eu vou copiar ele aqui, né? Já fiz umas mudanças. Vou executar. Vamos ver se ele vai executar aqui com sucesso. Executou. Estava dando erro lá do esquema, mas ele executou. Então, comando por comando, ele foi executando. Olha, use, seleciona, cria tabela, tá vendo? É tudo verdinho. Ó. Cada comando, ele executou com sucesso. Então, ele criou. Se a gente olhar aqui do lado agora, eu vou mandar atualizar. Tem esse botãozinho aqui em cima, esse verdinho. Ó, atualiza. Aí ele já apareceu aqui, ó, site turma 2022-03. Se eu clicar no maisinho aqui do lado, ele já mostra a tabela clientes, a tabela clientes endereço, a tabela estado, a tabela município. Então funcionou.
tá legalzinho aqui, ó. Eu vou até alterar o arquivo e vou deixar ele salvo lá. Se você pegar esse arquivo daqui uns 5 minutinhos, ele já está com esse ajuste que eu fiz. Então tá aqui. Só que, Leandro, esqueci de criar uma outra tabela de venda. Você pode criar por aqui, ó. Não vai ter aquela tela de modelagem. Vai ficar muito na sua cabeça. Você tem que fazer isso muito manualmente. Aqui, você clica aqui no Nova. Olha, uma nova tabela. Qual que é o nome da tabela? Vendas. Qual que é o nome da primeira coluna? ID, vendas. Aí você tem que digitar tudo. Qual que é o tipo dela? É inteiro. Qual que é o padrão dela aqui? Né? Se ela vai ter algum padrão de preenchimento. Qual que é a collation dela? Se você não preencher, ele vai dar aquela do banco de dados. Então você pode deixar. Os atributos aqui, né? Binário, corre timestamp, acho que não precisa usar para esses casos aqui não. Nulo, você vai permitir nulo. Se você clicar aqui, ele não permite nulo. Tá vendo? Aí você arrasta aqui um pouquinho, aquele AI de autoincremento está aqui, olha. Aí ele fala aqui qual que é que eu vou criar esse índice, né, de primary key. Você pode deixar isso aqui mesmo, manda executar. Ele criou um índice aqui, né, de primary key, ó, primário. Então aqui já está manual, tá, gente? Tá um pouquinho diferente de lá. Você que não conseguiu criar a tabela e quiser brincar por aqui, você pode fazer por aqui também, tá? Aí eu estou fazendo a venda, eu tenho o ID da venda, que é o número da venda. E eu tenho que relacionar com o cliente, não posso esquecer disso. Então eu vou colocar aqui ID clientes, que vai ser uma tabela int do padrão. Deixa eu arrastar aqui, ó. Ela não pode ser nula, porque se eu faço uma venda, eu tenho que ter um cliente, tem que ser obrigatório, né? Se eu tenho uma venda, ela é de alguém. Não existe uma venda aleatória. E aqui no índice aqui, eu vou colocar aqui como. Não vou marcar aqui não. Deixa eu ver aqui onde que eu vou criar agora. Não, beleza. Vou criar só essa aqui. Deixa eu ver mais o que eu faço aqui. Aí eu posso ir criando vários. Valor da venda. Por exemplo, se vai ter transporte ou não, né? Quem que vai entregar. São vários exemplos. Aí lá no vídeo eu coloquei várias situações que seriam interessantes. Aí depois você precisa só fazer aquele relacionamento do ID clientes com a coluna clientes. Aí esse relacionamento, deixa eu ver aqui. Definir a partição, partições. Manualmente aqui ele não tem para me fazer o relacionamento, viu? Deixa eu ver. Único, deixa eu ver se ele muda alguma coisa aqui. Não. Opções avançadas, tamanho. Não é aqui. Deixa eu ver aqui. Ele não tem uma FK aqui para me preencher. Virtualidade não. Mover não. Essa ferramenta assim, não é 100%. Tem algumas coisas que a gente acaba tendo que fazer na mão. Tá? Ele não tem esses recursos. Mas depois que você criou por aqui, você pode vir cá e mandar executar o código, olha. Aqui em cima, aí ele vai criar essa outra tabela. Ó. Deixa eu ver se ele executou. Deixa eu ver essa SQL. Se você clicar aqui em ver, ele mostra a SQL, igual a gente montou lá no outro, né? E a gente pode trabalhar por aqui. Deixa eu ver mais o que. Se eu quiser salvar aqui, todas as partes da chave primária devem ser não nulas. Então, eu marquei alguma coisa, eu marquei unique aqui, não é unique. Mas beleza, pode ser not null. Salvar. Todas as partes da chave devem ser não nulas. Vou pôr como primário aqui, deixa eu só ver. Coluna, ID cliente. Deixa eu ver aqui, que ele está executando. Aí começou a dar um erro meio genérico aqui. Deixa eu dar. Deixa eu ter. Não sei se é essas outras colunas vazias que está dando problema.
Tá, mas se der algum erro, a gente acaba que tem que apagar e fazer de novo. Eu realmente não tô entendendo por que que tá dando aquele erro ali, não. Mas tem essa opção aqui, tá, gente? Lá é melhor. Tirando essa opção, aí é uma coisa que a gente vai aprender aqui no curso, é criar isso aqui na mão. Create Table, vendas. Aí eu venho aqui e coloco aqui as colunas da vendas e tudo que aquilo desse código aqui que a gente apresentou, que está aqui no arquivo, a gente vai aprender a criar isso tudo aqui na mão, tá? Então, às vezes você não precisa se preocupar muito não, com isso aqui a gente vai brincar com isso aqui, mas vai acabar tendo que ser na próxima aula. Beleza, pessoal? Aqui, eu vou pedir só um minutinho, gente, rapidinho, só uma pausa aqui. 2 minutinhos eu já volto aqui, rapidinho. Vocês estão me escutando? Deixa eu ver o chat aqui. O Léo falou um negócio bacana, né? Que para fazer a modelagem de dados é bom fazer um levantamento desses requisitos, né? Essa reunião de levantamento das necessidades mesmo. O Pedro está falando que está um pouquinho ruim para ler o conteúdo. Vocês estão enxergando direitinho, pessoal? Qualquer coisa, ô Pedro, talvez pode ser a velocidade da internet, mas eu estou gravando, já vou publicar lá no YouTube, aí vai ficar melhor para vocês verem, beleza? Acho que é isso, pessoal. Eu não consegui passar todo o conteúdo 100% porque a modelagem ela gasta, né? Gasta um pouquinho de tempo. Eu espero que vocês vejam o vídeo lá na plataforma e vão desenhando junto, para vocês até para treinarem, tá bom? Vocês vão dando pausa, vão fazendo. Eu tentei explicar algumas coisas que talvez não deu tempo de colocar lá no vídeo, né? Então é por isso que a nossa aula demorou até o vídeo aqui, se não me engano, já está com 1h30 de duração. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Zé Maria está com a mão levantada aí, senão se você quiser já falar também, Zé Maria. Leandro, é o Zé de seguinte. Fátima, perdão, Zé Zé de Maria. Fátima. Não, Perdão, tudo bom. perdão. É tudo feminino. Aqui, Leandro, é que eu não tenho. Eu até tentei o Windows, os links para instalar no Windows 7, eu não consegui. Aí você tem esse, eu vou tentar fazer a última tentativa. Porque minha ideia era desistir, porque eu não tenho ferramenta para trabalhar com. Não, mas assim, mas igual eu falei, você não está conseguindo instalar para fazer a modelagem, só assistir os vídeos, acompanha lá, só para você ver como que é, tá? Porque se amanhã você começa a atuar e você conseguir um computador bom, você vai lembrar. E tem um material também, né? Uhum. Mas só que os próximos capítulos a gente vai fazer via código as execuções. Então você não vai precisar depender 100% do Workbench não, tá? Ah, tá. É só nesse capítulo mesmo que eu ensino a modelagem para vocês verem como é que é fácil fazer essa modelagem. É que eu queria aprender a modelagem, né? Mas como eu não tenho ideia de trabalhar na área, é mais para adquirir conhecimento mesmo, porque às vezes a gente pode até aplicar no nossa MEI lá que a gente tem, né? Nós temos um empório. Então eu fiz o marketing digital e estava pensando no banco de dados para a gente enriquecer lá o negócio. Mas aí fazer um investimento agora para o Core não estava nos planos. Mas beleza, era isso. Não, bacana. Tem muita gente que trabalha com Excel aí começa a mexer com banco de dados, porque vê que o Excel, quando você começa a inserir muitas informações de Excel, ele começa a travar. Então você já chegou nisso aí, tem acho que 70 mil registros, já começa a ficar um pouquinho pesado. Claro que depende da quantidade de planilhas, da quantidade de colunas. Aí já começa a ter essa necessidade de trabalhar com SQL, de criar banco de dados. Uma outra situação, gente, que está acontecendo muito hoje em dia, nem é para desenvolver site, por exemplo, a pessoa vai entrar para uma empresa, né, às vezes já está trabalhando aí na parte administrativa e tudo, quer gerar relatórios e conheceu aí o Power BI. Ah, quero trabalhar com o Power BI. O Power BI ele tem muitos recursos ali que você faz
meio que tem um Power Query, né, que você monta algumas queries para fazer leituras. É semelhante à linguagem SQL. Então, você fazendo o curso de SQL costuma ajudar ali. E às vezes você quer montar um relatório no Power BI para ler um outro banco de dados, né? A pessoa virou para você e falou: Nossa, fez um relatório bacana lendo Excel. Agora lê esse banco de dados aqui para mim. Para aumentar o nível, né? O grau de dificuldade. Aí você vê que com esse curso de SQL abre muito, viu, as possibilidades, né, de trabalho para quem não está trabalhando na área, ou se você já está na área, às vezes nem na área de desenvolvimento, mas isso aqui costuma agregar, tá? Agregar muito. Eu baixei esse MySQL Workbench, ele é pequenininho, está com 21 MB, eu deixei lá na pasta também. Daqui uns 10 minutos já deve estar atualizado lá. Eu vou parar aqui, gente, por enquanto, a gravação, só um minutinho.